O silêncio dentro da recém-inaugurada usina hidrelétrica era tão denso que parecia ter peso físico. Era um silêncio caro, custando milhões a cada segundo que se arrastava. No epicentro daquele vasto salão, que mais parecia uma catedral de concreto e aço, uma colossal turbina de fabricação alemã, a joia da coroa da engenharia moderna, permanecia tragicamente inerte. Era um gigante de metal adormecido, uma promessa de energia para uma cidade inteira que se recusava a despertar. Ao seu redor, uma equipe de 20 dos mais renomados engenheiros, convocados da Alemanha e do Brasil, movia-se com a impotência de sombras. Seus murmúrios em 2 idiomas se misturavam, carregados de frustração e jargões técnicos que, após semanas de testes exaustivos, não resultavam em nada além de mais silêncio. A tensão era palpável, uma corrente elétrica de fracasso que percorria o ar frio e úmido do ambiente, uma afronta direta à suposta perfeição da máquina e à reputação dos homens que a projetaram. A atmosfera era a de um velório para um futuro que se recusava a começar. Marcos Torres, o engenheiro-chefe e dono da construtora, era a personificação da fúria represada. Seu terno Armani impecável e o brilho frio de seu relógio Rolex de ouro pareciam uma ofensa naquele ambiente industrial e funcional. Ele andava de um lado para o outro como um predador enjaulado, seu rosto vermelho contrastando com a palidez dos engenheiros alemães. A cada passo, o eco de seus sapatos italianos caros era um martelo batendo na bigorna da incompetência alheia. Ele parou abruptamente diante do líder da equipe estrangeira, um homem mais velho de cabelos grisalhos, e sua voz cortou o ar como um chicote. A explosão de raiva não era apenas pelo atraso milionário, mas pela humilhação pública. Ele havia prometido progresso, eficiência germânica, e agora tinha um monumento de 300 toneladas à sua própria falha. A cada acusação, sua voz subia de tom, transformando a discussão técnica em um ataque pessoal e visceral, canalizando todo o peso do desastre financeiro e de reputação em um único alvo. Foi então que seu olhar varreu o salão, passando pelos rostos tensos dos investidores e pelos olhares assustados dos funcionários, até pousar em uma figura quase invisível, parada em um canto. Era Lara, uma jovem assistente, segurando um tablet surrado com a tela levemente trincada, vestindo um uniforme simples da empresa, visivelmente gasto pelo uso. Em um instante, Marcos viu nela o alvo perfeito para sua fúria transbordante, um bode expiatório para o espetáculo de sua frustração. Um sorriso cruel e debochado se espalhou por seu rosto. Ele se virou, abrindo os braços como um mestre de cerimônias de um circo macabro, e bradou para que todos no vasto salão pudessem ouvir. Sua voz gotejando veneno e desprezo. Nem os engenheiros alemães viram isso! Ele gargalhou, apontando para a turbina silenciosa com um gesto teatral. Ele fez uma pausa dramática, saboreando o momento, e então se virou diretamente para Lara. E você? A menina do café acha que vai ver? A humilhação foi imediata, pública e esmagadora. O som da gargalhada estridente de Marcos ecoou pelo salão, sendo seguida por risadinhas abafadas e sorrisos de escárnio de seus convidados e executivos. A multidão, antes um grupo de profissionais ansiosos, transformou-se em uma plateia de um tribunal de desprezo. Alguns engenheiros desviaram o olhar, constrangidos, mas a maioria se deixou levar pela dinâmica do poder, validando a crueldade do chefe com seu silêncio cúmplice ou seu divertimento explícito. Todos os olhos se voltaram para Lara, que se tornou o centro de um holofote invisível de zombaria. No entanto, em meio àquela tempestade de humilhação, algo inesperado aconteceu. A jovem não se encolheu, não baixou a cabeça, nem demonstrou uma única lágrima. Seu rosto permaneceu calmo, quase sereno, e seus olhos, por um breve instante, não refletiram medo, mas uma centelha de determinação fria e calculista. Ela simplesmente sustentou o olhar, não para Marcos, mas para a máquina silenciosa, o verdadeiro oponente naquele campo de batalha. Naquele momento de arrogância cega, Marcos Torres não percebeu que não estava apenas humilhando uma funcionária de baixo escalão. Ele estava, sem saber, desafiando a única pessoa em todo o planeta
que possuía a chave para desvendar aquele mistério milionário. A menina do café, com seu tablet surrado e uniforme gasto, era a portadora de um conhecimento que não podia ser comprado com dinheiro ou status. Antes de continuarmos e você descobrir o segredo devastador que Lara guardava naquele simples tablet, queremos saber de qual cidade você está assistindo a esta história de justiça. Deixe sua cidade nos comentários para que possamos nos conectar com você. E se você ama narrativas onde a inteligência triunfa sobre a prepotência, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Você não vai querer perder o que acontece a seguir, pois a vingança de Lara será uma lição que ninguém naquela usina jamais esquecerá. Fique até o final. A reviravolta é de arrepiar. Lara, com seus 23 anos, era a personificação da discrição. Uma sombra que se movia pelas bordas de um mundo que não parecia ter sido feito para ela. Suas roupas eram um testemunho silencioso de sua condição. Um jeans desbotado pela ação implacável do tempo e do sabão em pó barato. E uma camisa polo com o logo da construtora. Um uniforme que, embora limpo, denunciava o uso constante e a falta de alternativas. Seus tênis, gastos nas laterais, revelavam pequenos furos que ela tentava disfarçar, mas que contavam a história de longas caminhadas e incontáveis horas em pé. A aparência humilde, no entanto, era uma fachada, uma casca que protegia um núcleo de pura genialidade e uma determinação de aço. O que Marcos Torres, em sua arrogância cega, viu como fraqueza e insignificância era, na verdade, uma armadura forjada na adversidade. Um disfarce que lhe permitia observar e aprender sem nunca ser notada, acumulando poder em silêncio enquanto todos ao seu redor faziam barulho. Sua motivação não era guiada por ambição ou desejo de riqueza, mas por uma lealdade e um amor profundos e trágicos. A força que a movia diariamente vinha da imagem de seu pai, um homem que um dia fora um mecânico genial, capaz de diagnosticar o problema de um motor apenas pelo som, mas que agora era uma sombra de si mesmo. Um acidente de trabalho brutal, causado não por um erro seu, mas por um manual de segurança industrial mal traduzido, havia-lhe roubado a perna e, com ela, a capacidade de prover para sua única filha. A amputação fora apenas o começo do calvário. Uma diabetes severa e agressiva se instalara em seu corpo fragilizado, tornando cada dia uma batalha incerta pela sobrevivência. Lara, órfã de mãe desde a infância, carregava nos ombros o peso de ser a única provedora, a única esperança de seu pai, a âncora que o mantinha preso a um mundo que lhe havia tirado tanto. Para sustentar o tratamento caro e as necessidades diárias de seu pai, Lara se desdobrava em uma rotina esmagadora. Ela não tinha um, mas 3 empregos de baixa remuneração, cada um deles exigindo um pedaço de sua juventude e de sua energia. As madrugadas eram passadas repondo prateleiras em um supermercado, as manhãs como a menina do café na construtora de Marcos Torres, e as tardes limpando escritórios em um prédio comercial no centro da cidade. Ela se movia pela cidade em sua velha e barulhenta Saveiro 98, um veículo que era mais um testamento de sua própria habilidade mecânica, herdada do que um meio de transporte confiável. A cada dia, o cheiro de graxa de suas mãos se misturava ao cheiro de produtos de limpeza e ao aroma do café que servia aos executivos. Uma colcha de retalhos olfativa de sua luta incessante por um mínimo de dignidade para o homem que ela mais amava. No leito de dor, seu pai lhe fizera uma promessa. Ele, um gênio prático que nunca teve a chance de um estudo formal, via na filha a continuação de seu legado, mas de uma forma mais elevada. Não cometa o mesmo erro que eu, minha filha. Ele dizia com a voz enfraquecida. A graxa e a força resolvem problemas, mas o conhecimento os previne. Honre o que eu te ensinei, não com as mãos, mas com a mente. Lara internalizou essas palavras como um evangelho sagrado. Órfã de mãe. A conexão com o pai era a totalidade de seu universo afetivo. A promessa de honrar seu legado não era um fardo, mas sua única razão de ser. Ela não lutava apenas para pagar as contas. Ela lutava para provar que o conhecimento, a arma que seu pai nunca pôde empunhar plenamente,
era a força mais poderosa do universo, capaz de reescrever destinos e corrigir injustiças. E assim, enquanto o mundo dormia, a verdadeira vida de Lara começava. Sua arma secreta não era um dom inato ou uma sorte inexplicável, mas o resultado de um esforço sobre-humano e de uma disciplina monástica. Seu velho tablet de tela trincada, aquele que Marcos Torres desprezara com tanto escárnio, era seu portal para um arsenal de conhecimento que faria a biblioteca de qualquer universidade de elite parecer incompleta. Durante madrugadas inteiras, sentada no chão frio de lan houses barulhentas, pagando por hora para usar uma conexão instável de internet, ela se tornara uma caçadora de informações, uma arqueóloga digital de saberes esquecidos. Ela não estudava para passar em provas. Ela estudava para entender a alma das máquinas, o idioma secreto do aço, da eletricidade e da física. Seu método era metódico e obsessivo. Ela devorava manuais técnicos antigos, muitos dos quais só existiam em alemão, japonês ou russo, idiomas que ela aprendeu a decifrar laboriosamente, usando aplicativos de tradução gratuitos em seu celular e cruzando informações com dicionários online. Ela entendia que as versões traduzidas e simplificadas, como aquela que incapacitou seu pai, muitas vezes omitiam as nuances cruciais, os detalhes que separavam o funcionamento perfeito da falha catastrófica. Ela colecionava artigos científicos de acesso restrito, que conseguia através de fóruns de discussão de engenharia de nicho, onde acadêmicos e engenheiros aposentados compartilhavam conhecimento livremente, longe dos portões corporativos e das taxas de publicação. Cada PDF amarelado, cada diagrama escaneado, era uma peça de um quebra-cabeça monumental que só ela estava montando. Ela não se limitava aos textos. No YouTube, enquanto outros assistiam a entretenimento, Lara devorava cursos completos de engenharia mecânica e elétrica de universidades como o MIT e Stanford, cujas aulas eram disponibilizadas gratuitamente. Ela pausava, rebobinava e anotava cada equação, cada teoria, em cadernos surrados que guardava como tesouros. Seu tablet não continha fotos de amigos ou músicas da moda. Ele armazenava gigabytes de plantas originais de projetos de turbinas, patentes de domínio público de mecanismos de precisão e, o mais importante, os rascunhos e anotações dos próprios engenheiros que projetaram as máquinas. Ela buscava a fonte, a intenção original por trás de cada parafuso e de cada linha de código, acreditando que a verdade residia nos detalhes que a maioria considerava irrelevantes. Essa busca incessante pela origem do conhecimento era sua resposta direta à tragédia de sua família. Ela sabia, de forma visceral, que o acidente de seu pai não foi um mero acaso, mas o resultado de uma vírgula fora do lugar, de uma palavra mal interpretada. Essa consciência a transformou em uma perita em anomalias, uma especialista em encontrar a agulha no palheiro. Ela compreendia que os especialistas da usina, com seus diplomas caros e sua confiança inabalável, estavam olhando para a floresta, procurando por uma árvore caída, enquanto o problema real era uma única folha doente, um detalhe microscópico que corrompia todo o sistema. Sua biblioteca digital era um compêndio de falhas famosas, de desastres evitáveis, um museu de erros que ela estudava para nunca repetir. O arsenal de Lara era invisível aos olhos de homens como Marcos Torres. Eles viam apenas a superfície, as roupas gastas, o tablet velho, a postura submissa de uma funcionária de baixo escalão. Não podiam conceber que naquela jovem silenciosa residia um conhecimento mais profundo e mais prático do que o de toda a sua equipe de elite reunida. Eles viam uma menina do café, mas estavam diante de uma estrategista que passara anos se preparando para uma guerra que ninguém sabia que estava sendo travada. Cada zombaria, cada olhar de desprezo, apenas afiava sua determinação, solidificando a certeza de que sua hora estava chegando. A humilhação pública não a quebrou, apenas acendeu o pavio de uma explosão de genialidade que estava prestes a acontecer. Enquanto a arrogância de Marcos preenchia o salão, Lara já estava acessando em sua mente os arquivos relevantes.
O barulho da humilhação se tornou um ruído branco, um pano de fundo para o trabalho silencioso de sua mente. Em seu tablet, ela não via uma tela trincada, mas um campo de batalha onde as armas eram dados, lógica e a verdade pura e irrefutável da engenharia. Ela não era uma vítima esperando para ser resgatada. Ela era a tempestade que se aproximava, calma e silenciosa, contendo em seu núcleo o poder de derrubar gigantes e de provar de uma vez por todas que o verdadeiro valor de uma pessoa não é medido por suas roupas ou por seu cargo, mas pela profundidade de seu conhecimento e pela força de sua determinação. A vingança não seria um ato de raiva, mas uma demonstração fria e precisa de superioridade intelectual. Marcos Torres não se contentou com a primeira flecha de veneno. Aquele insulto inicial foi apenas o prelúdio, o teste das águas. Ao ver a ausência de uma reação de choro ou súplica por parte de Lara, uma chama ainda mais perversa se acendeu em seus olhos. Ele viu ali não apenas um alvo para seu desdém, mas a oportunidade de orquestrar um espetáculo, uma distração grandiosa para o fiasco financeiro e técnico que se desenrolava. A frustração com os alemães, a pressão dos investidores, tudo isso poderia ser canalizado e purgado através da humilhação pública daquela figura insignificante. Ele se ergueu, inflando o peito dentro do seu terno Armani, transformando seu corpo em um palco e seu desprezo em um roteiro. A raiva deu lugar a um prazer sádico, o prazer do predador que decide brincar com sua presa antes do golpe final, e ele queria uma plateia para sua crueldade. Com um gesto teatral, como um imperador romano no Coliseu, Marcos virou-se para a audiência de homens ricos e poderosos. Sua voz, antes um chicote de fúria, tornou-se a de um mestre de cerimônias convidando o público para o ato principal. Atenção, senhores! Por favor, aproximem-se! Ele bradou, sua voz ecoando na vastidão metálica. Teremos um show, uma pequena diversão para quebrar a monotonia do fracasso. Ele gesticulou para Lara, que permanecia imóvel em seu canto. A nossa assistente aqui, a menina do café, acredita que possui o conhecimento que falta a 20 dos melhores engenheiros do mundo. Não é fascinante? Ele não estava apenas zombando dela. Estava usando-a para zombar de toda a equipe técnica, elevando a si mesmo ao diminuir todos os outros num jogo de poder doentio e calculado. Como se puxados por fios invisíveis, os investidores, os executivos e os outros funcionários começaram a se mover. Eles formaram um semicírculo apertado ao redor de Lara, aprisionando-a em um muro de corpos e olhares curiosos. O ar ficou rarefeito, carregado com o cheiro caro de perfumes importados, misturado ao odor de óleo e metal da usina. Um contraste social gritante. Lara estava agora no centro de uma arena improvisada. Os investidores, homens de meia-idade com rostos marcados pela impaciência, esboçaram sorrisos de divertimento. Aquela era uma distração bem-vinda da conversa sobre perdas milionárias. Os executivos subalternos de Marcos, ansiosos por demonstrar lealdade, posicionaram-se de forma a deixar claro de que lado estavam, com sorrisos servis e cúmplices estampados em seus rostos. A multidão não era um bloco monolítico de crueldade. Entre os trabalhadores de nível mais baixo, aqueles que usavam o mesmo uniforme que Lara, era possível ver lampejos de compaixão e desconforto. Seus olhares se desviavam, fixando-se no chão de concreto polido, constrangidos pela brutalidade da cena, mas paralisados pelo medo de se tornarem o próximo alvo, caso ousassem intervir. O silêncio deles, no entanto, era uma forma de consentimento, uma cumplicidade forjada pelo medo que só servia para amplificar a solidão de Lara. Em contraste, os engenheiros alemães observavam a cena com uma mistura de choque cultural e embaraço profissional. Aquela explosão de arrogância pessoal era tão estranha à sua ética de trabalho quanto a falha da própria turbina, e eles permaneciam como estátuas, incapazes de processar o que viam. Marcos Torres saboreava cada segundo daquele teatro que ele mesmo dirigia. Ele caminhou lentamente em círculos ao redor de Lara, como um tubarão estudando sua presa. O brilho de seu relógio Rolex de ouro maciço cortava o ar a cada movimento de seu pulso, um farol de riqueza e poder que parecia zombar da simplicidade
e do desgaste das roupas da jovem. O contraste era uma agressão visual deliberada. De um lado, o poder, a riqueza, a arrogância materializada em um terno de grife e um relógio de 100 mil reais. Do outro, a humildade, o trabalho invisível, a dignidade silenciosa encapsulada em um par de tênis furados e um uniforme desbotado. O abismo social entre os dois foi escancarado para que todos vissem, uma demonstração clara da hierarquia de poder naquele microcosmo. Então, continuou Marcos, parando bem em frente a ela, sua sombra cobrindo-a por completo. Sua voz baixou para um sussurro conspiratório, mais alto o suficiente para que toda a plateia pudesse ouvir. Você realmente acha que tem a resposta? Você que passa os dias se preocupando se o café está quente o suficiente? A pergunta era retórica, desenhada para extrair risadas da multidão, e ele foi recompensado. Uma onda de risadinhas percorreu o círculo de espectadores, soando como o farfalhar de folhas secas em um vento cruel. A humilhação estava sendo construída camada por camada, com a precisão de um torturador experiente. Ele não queria apenas que ela falhasse, ele queria que ela fosse quebrada psicologicamente, que sua audácia silenciosa fosse punida de forma exemplar. Em vez de uma resposta verbal, Lara apenas levantou levemente o queixo, seus olhos fixos não nele, mas na interface de diagnóstico ao lado da turbina. Essa pequena, quase imperceptível demonstração de desafio, a recusa em se curvar, foi o que empurrou Marcos para além do limite da simples zombaria. Sua expressão de divertimento se endureceu, substituída por uma máscara de fúria gelada. A menina do café não estava desempenhando seu papel. Ela deveria chorar, implorar, fugir. Sua calma era uma ofensa, um ato de insubordinação silenciosa que ele não podia tolerar. Ele decidiu que era hora de selar o destino dela, de transformar aquela brincadeira cruel em um evento com consequências reais e devastadoras. Era hora de propor a aposta impossível. Tudo bem, já que você está tão confiante, vamos tornar isso interessante, disse Marcos, sua voz agora ressoando com uma autoridade final e irrevogável. Ele ergueu a mão, silenciando as últimas risadas e exigindo atenção total. Vamos fazer um acordo, menina. Um acordo público, aqui e agora, com todos como testemunhas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo o zumbido distante da ventilação do prédio pareceu cessar. Todos os presentes se inclinaram para a frente, sentindo que o clímax do espetáculo estava prestes a acontecer. A palavra acordo pairava no ar, carregada de perigo. Não era uma oferta, era um ultimato, uma armadilha cuidadosamente montada, da qual não haveria escapatória honrosa. O circo da arrogância estava prestes a começar seu ato mais perigoso. Ele apontou para a turbina e depois para ela, como se estivesse pesando dois objetos de valores absurdamente diferentes. Se você, com seu tablet mágico e seu conhecimento secreto, conseguir iniciar o ciclo de rotação desta turbina, aqui e agora, ele fez uma pausa dramática, olhando para seu diretor financeiro, que assentiu nervosamente. Eu pessoalmente assinarei um cheque no valor de 500 mil reais para você, livre de impostos. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. A quantia era astronômica, uma vida inteira de trabalho para alguém como Lara. Era uma demonstração de poder, a certeza de que ele jamais perderia aquele dinheiro. Ele estava usando sua riqueza como uma arma, tornando a perspectiva da vitória dela tão absurda quanto a própria aposta. Então, o sorriso cruel voltou ao rosto de Marcos, mais afiado e venenoso do que nunca. Mas ele prolongou a palavra, saboreando a condição que estava prestes a impor. Se você falhar, como todos aqui sabem que você vai, a humilhação será sua única recompensa. Ele olhou ao redor, garantindo que todos estivessem prestando atenção à punição. Se você sequer tocar em um controle e essa máquina não funcionar, você vai limpar o chão desta usina inteira, de joelhos, com um esfregão e um balde, na frente de todos os dias pelo próximo mês. Você será o nosso lembrete diário do que acontece quando a insignificância ousa ter ambição. A brutalidade da condição pairou no ar, um golpe de martelo que esmagava qualquer esperança. O silêncio foi quebrado, não por risadinhas,
mas por uma gargalhada alta e debochada de um dos investidores. "Aceite, garota! É a sua chance de finalmente pagar por um tênis novo!" gritou ele, e a crueldade do comentário abriu as comportas. A multidão, antes passivamente cúmplice, tornou-se ativamente hostil. Comentários venenosos começaram a chover sobre Lara. "Ela vai ter calos nos joelhos", disse um executivo. "Imagine o cheiro", zombou outro. A zombaria se transformou em um frenesi de desprezo coletivo. Eles não a viam mais como uma pessoa, mas como um objeto de entretenimento, um peão em um jogo sádico cujo único propósito era reafirmar a ordem social e punir a ousadia de quem não pertencia àquele mundo. O circo da arrogância estava em pleno andamento. Marcos Torres, o grande diretor, olhava para sua obra com satisfação. Ele havia transformado um problema técnico em um evento social, um julgamento público da classe e do status. A falha da turbina era, momentaneamente, esquecida. O foco agora era a iminente destruição da dignidade de uma jovem mulher. Era uma tática de distração genial em sua perversidade. Ao criar um inimigo comum e fraco, ele uniu os poderosos em um senso compartilhado de superioridade, desviando a atenção de sua própria incapacidade de liderar o projeto ao sucesso. A humilhação de Lara não era um efeito colateral. Era o objetivo principal, uma cortina de fumaça feita de desprezo para esconder sua própria incompetência. Diante daquela tempestade de escárnio, Lara permaneceu como o olho de um furacão. Por fora, uma estátua de calma, mas por dentro, sua mente trabalhava com a velocidade de um supercomputador. Ela não ouvia os insultos. Ela ouvia o silêncio da turbina e o comparava com os esquemas em sua memória. A aposta de Marcos não a assustou. Pelo contrário, acendeu uma luz fria de oportunidade em sua mente. R$ 500.000. Não era apenas dinheiro. Era o melhor tratamento para seu pai. Era uma prótese de última geração. Era a chance de comprar de volta os anos que a doença e a pobreza haviam roubado dele. A humilhação de joelhos era o preço. Um preço alto. Mas a recompensa, a redenção de sua família, era infinitamente maior. A armadilha de Marcos era, para ela, a única porta de saída. Ela ergueu os olhos do chão e, pela primeira vez, olhou diretamente nos olhos de Marcos Torres. Não havia medo em seu olhar. Não havia súplica. Havia apenas uma firmeza gelada, uma aceitação que era, em si, um ato de desafio. Ela não disse uma palavra. Não precisava. Ela apenas assentiu com a cabeça. Um único, lento e deliberado aceno. O gesto foi tão inesperado em sua simplicidade e confiança que um silêncio atônito caiu sobre a multidão. As risadas morreram na garganta. O mestre de cerimônias havia perdido o controle de seu espetáculo por um instante. A vítima designada não estava se comportando como vítima. Ao aceitar a aposta impossível, Lara roubou o poder narrativo de Marcos. Ela não era mais a pessoa a quem as coisas aconteciam. Ela era a pessoa que estava prestes a fazer algo acontecer. A surpresa de Marcos durou apenas um segundo. Ele rapidamente a mascarou com um sorriso ainda mais largo e arrogante, como se a aceitação dela fosse a prova final de sua estupidez. "Excelente!" ele exclamou, esfregando as mãos em falsa antecipação. "Então o show pode começar. Por favor, menina prodígio, o palco é todo seu." Ele se afastou, abrindo um caminho claro between ela e o console de diagnóstico da turbina. A tensão no salão atingiu seu ponto de ebulição. O ar vibrava com uma eletricidade quase insuportável. Todos os olhos estavam fixos em Lara enquanto ela dava o primeiro passo em direção à máquina. Cada passo ecoava no silêncio mortal. Era a caminhada de um gladiador entrando na arena para a glória eterna ou para a destruição total. Não havia meio termo. O circo estava montado e a cortina estava prestes a subir. Ignorando o oceano de olhares hostis, Lara caminhou em direção ao console de diagnóstico. Seus passos não eram apressados, nem hesitantes. Eram medidos, precisos, cada um ecoando no silêncio mortal do salão com uma autoridade que ela não possuía no papel, mas que carregava em seu conhecimento. O som de seus tênis gastos no concreto polido era um contraponto absurdo ao brilho dos sapatos caros da multidão.
Um ritmo de desafio silencioso contra a sinfonia da arrogância. Ela não olhou para Marcos Torres, nem para os investidores, nem para os engenheiros que a observavam como se fosse um espécime curioso. Seus olhos estavam fixos em seu objetivo, não na colossal estrutura de metal da turbina, mas no pequeno terminal de computador que era seu cérebro eletrônico. Para ela, a multidão hostil havia se dissolvido, restando apenas ela, a máquina e o problema. Ao chegar ao console, ela não estendeu a mão para os botões ou alavancas, como todos esperavam. Para a surpresa geral, ela puxou um pequeno banquinho de metal de um canto e sentou-se, colocando seu tablet surrado sobre a superfície fria do painel. A ação foi tão anticlimática, tão contrária à expectativa de uma intervenção mecânica dramática, que um novo murmúrio de escárnio percorreu a multidão. Ela vai pesquisar no Google? Zombou um executivo, provocando risos abafados. Marcos Torres cruzou os braços, um sorriso de superioridade estampado no rosto, convencido de que o ato final daquela farsa estava começando. Ele não compreendia que Lara não precisava tocar na turbina, pois o corpo da máquina estava perfeito. A doença estava em sua alma, nas linhas de código que ditavam sua existência. Com a calma de um cirurgião preparando seus instrumentos, Lara deslizou o dedo pela tela trincada. Ela abriu 2 documentos, colocando-os lado a lado em uma exibição de tela dividida. À esquerda, a versão oficial do Manual da Turbina em português, um documento digital moderno, com gráficos coloridos e uma interface limpa. À direita, um arquivo PDF amarelado, a digitalização granulada e de baixa resolução de um documento antigo, escrito à mão em um alemão técnico e arcaico. Era o rascunho original do projeto, as notas pessoais do engenheiro-chefe que concebeu a máquina, um arquivo que ela havia desenterrado de um servidor esquecido de uma universidade técnica de Munique após semanas de pesquisa noturna. O contraste entre os 2 documentos era a metáfora perfeita para a situação, a verdade oculta nos rascunhos esquecidos contra o erro brilhante da versão oficial. Lara ergueu o olhar do tablet pela primeira vez e sua voz, firme e clara, cortou o silêncio expectante como um bisturi. O erro não está na mecânica, disse ela. E cada palavra ressoou com uma certeza absoluta que silenciou as risadas. Os rolamentos estão perfeitos, os sistemas hidráulicos estão pressurizados e a fiação está correta. Vocês procuraram por um fantasma no hardware por semanas. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. O erro sempre esteve aqui. Ela tocou a tela do tablet com a ponta do dedo. Está na tradução. A declaração era tão simples e, ao mesmo tempo, tão audaciosa, que um choque visível percorreu o rosto dos engenheiros alemães. Era uma acusação direta, não à sua engenharia, mas à comunicação que a sustentava. Ela deu um zoom no documento original, apontando para uma anotação quase ilegível ao lado de um diagrama complexo. Na seção de protocolos de calibração do sensor de ressonância harmônica, o manual original especifica uma frequência de verificação de segurança de 3.01 GHz. É um parâmetro de segurança para evitar que a turbina se desintegre caso entre em ressonância com sua própria frequência estrutural. Ela então apontou para o manual em português. Na tradução para o português, a casa decimal foi omitida. O valor inserido no sistema foi 301 GHz. Um dos engenheiros alemães mais jovens arregalou os olhos, a compreensão começando a surgir em seu rosto. Lara continuou. O sistema de segurança não reconhece 301 como um valor. Ele o interpreta como uma leitura anômala e impossível, um sinal de falha catastrófica iminente. Por isso, ele aciona o protocolo de bloqueio total e impede a ignição. A turbina não está quebrada, ela está se protegendo de um erro de digitação. A genialidade da solução estava em sua simplicidade devastadora. Não era um componente quebrado valendo milhões, mas um ponto decimal valendo nada. A falha não era técnica, era humana, escondida à vista de todos, em um detalhe que 20 especialistas consideraram irrelevante. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Marcos Torres olhava de Lara para os engenheiros alemães, seu rosto uma máscara de incredulidade e fúria contida.
A ideia de que uma menina do café pudesse ter encontrado um erro de tradução que sua equipe de elite ignorou era um insulto profundo demais para ser processado. Isso é ridículo, ele rosnou, mas sua voz carecia da convicção anterior. Cético, mas sem outra alternativa. Ele se virou para o líder da equipe alemã e ordenou, com os dentes cerrados: corrija essa estupidez. Vamos acabar logo com isso. O engenheiro alemão mais velho, cujo rosto antes mostrava frustração, agora exibia uma expressão de respeito relutante e imensa curiosidade. Ele se aproximou do console, digitou sua senha de acesso de administrador e navegou rapidamente pelas telas de configuração até encontrar a linha de código que Lara havia indicado. O valor 301 brilhava na tela, uma pequena cicatriz digital que havia paralisado um gigante de aço. Com os dedos tremendo ligeiramente, ele digitou o novo valor, 3 por 1. Ele apertou a tecla Enter. Um clique suave ecoou pelo salão. Por um segundo, nada aconteceu. O sorriso de Marcos Torres começou a ressurgir, o alívio da zombaria iminente se espalhando por seu rosto. Mas então, um som começou. Começou como um zumbido baixo, quase inaudível, uma vibração profunda que parecia vir das entranhas da terra. Era o som da inércia sendo vencida, da energia potencial se transformando em movimento. O zumbido cresceu exponencialmente, transformando-se em um ronco grave e constante, o som de centenas de toneladas de aço começando a girar. O barulho aumentou mais e mais, não como uma explosão, mas como o despertar controlado de uma força da natureza. Em poucos segundos, o som se estabilizou em um rugido poderoso e perfeito, a canção da eletricidade sendo gerada. Uma sinfonia de poder que encheu cada centímetro cúbico do vasto salão. As luzes de status no console, antes vermelhas e âmbar, piscaram uma após a outra, tornando-se um verde brilhante e saudável. A turbina girava, perfeita, majestosa, viva. No painel acima do console, um medidor digital que marcava 0,2 por semanas a fio, de repente ganhou vida. Os números começaram a subir vertiginosamente. 10,000, 50,000, 150,000. A máquina colossal, a maravilha da engenharia alemã, estava fazendo exatamente o que fora projetada para fazer, gerando energia suficiente para iluminar a cidade inteira. O resultado foi tão imediato, tão absoluto, que a mente de todos os presentes simplesmente parou. Um silêncio atônito e absoluto tomou conta do lugar, um vácuo onde o som da zombaria e da arrogância fora sugado e aniquilado. O único som era o rugido perfeito da vitória de Lara, um testemunho trovejante de sua genialidade pura. Comente respeito, se você acredita que Lara merecia essa transformação. O silêncio durou uma eternidade contida em 5 segundos. Foi quebrado não por Marcos ou seus investidores, mas pelo líder da equipe alemã. Ele olhou da tela verde brilhante para o rosto calmo de Lara e começou a aplaudir. Não era um aplauso educado, era um aplauso lento, deliberado e cheio de admiração profissional. Um por um, os outros engenheiros alemães e brasileiros se juntaram a ele. Seus rostos uma mistura de choque, vergonha e um respeito irrefutável. O som das palmas se espalhou como uma onda, alcançando os funcionários de nível mais baixo, que agora aplaudiam com fervor, libertados do medo. Em instantes, o salão explodiu em uma trovoada de aplausos. Uma ovação estrondosa que abalou a estrutura de concreto. Um tributo ensurdecedor à garota que ninguém viu. Lara não sorriu. Ela não fez uma reverência. Ela permaneceu sentada no banquinho, o rugido da turbina e a explosão de aplausos servindo como ruído de fundo para o momento de sua verdadeira vitória. Lentamente, ela pegou seu tablet e desligou a tela. Por um breve instante, antes que a tela ficasse preta, a imagem de fundo apareceu. Uma foto antiga e desbotada dela mesma. Criança, sentada nos ombros de um homem mais jovem e sorridente. Seu pai, em seus dias de glória. Ela deu um único e lento suspiro. Um sopro de ar que parecia carregar o peso de anos de luta, e o soltou. Naquele instante, no meio do caos de sua vindicação,
Ela estava completamente em paz. A promessa fora cumprida, o legado fora honrado. Enquanto a ovação continuava, todos os olhos se voltaram para Marcos Torres. O som dos aplausos não era música para seus ouvidos, era o som de sua realidade se estilhaçando. O rosto, antes vermelho de fúria, estava agora pálido como cera, a cor drenada por um choque que transcendia a perda da aposta. Sua boca estava ligeiramente aberta, o sorriso arrogante, congelado e quebrado, como uma máscara de porcelana que caíra no chão. Seus olhos, antes faiscantes de desprezo, estavam agora vazios, fixos na figura calma de Lara, mas não haviam mais. Ele via o fantasma de sua própria arrogância, a personificação de todas as vezes que seu orgulho o cegara. O rugido da turbina era o som de seu mundo desmoronando, e ele estava no epicentro do colapso, completamente sozinho. Marcos Torres permaneceu paralisado, uma estátua de terno caro em meio à sua própria ruína. O rugido poderoso da turbina não era o som do progresso para ele. Era o som ensurdecedor de seu julgamento. Uma sentença trovejante que ecoava em cada fibra de seu ser. Os aplausos que enchiam o salão não eram uma celebração, mas marteladas em seu ego, cada palma batendo contra o verniz de sua arrogância, até que tudo se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. A cor fugiu de seu rosto, deixando para trás uma palidez cadavérica que nem a iluminação fria da usina conseguia disfarçar. Seus olhos, antes fuzis carregados de desprezo, agora estavam vazios, vidrados, fixos em Lara, mas sem realmente vê-la. Em seu lugar, a imagem de outro rosto, um fantasma do passado, sobrepôs-se à da jovem. O poderoso CEO, o mestre do universo que ele construíra, finalmente compreendeu que a armadura de poder que vestia não passava de uma frágil casca de vidro, e ela acabara de ser pulverizada. Ele deu um passo, e depois outro. Sua caminhada em direção a Lara era a antítese de seu andar anterior, predatório e confiante. Agora, seus pés pareciam feitos de chumbo. Cada passo uma batalha contra a força da gravidade de sua própria vergonha. A multidão, antes um círculo de chacais, agora se abria como o mar vermelho, não por respeito, mas por um choque reverente diante daquela vulnerabilidade tão crua e inesperada. Ele parou a poucos metros dela, a sombra de seu corpo não mais a cobrindo com ameaça, mas com a escuridão de uma alma derrotada. Ele abriu a boca para falar, mas apenas um som engasgado escapou. Ele tentou novamente. E sua voz, quando finalmente veio, era um sussurro quebrado, despojado de toda a sua autoridade anterior. Minha filha, ele conseguiu dizer, e o nome pairou no ar como uma névoa fria. Sofia. Ela queria ser engenheira. Tinha a sua idade. A confissão íntima, no meio daquele palco público, foi mais chocante do que qualquer falha mecânica. As comportas de sua memória se romperam, e a dor que ele mantivera represada por anos jorrou em um fluxo descontrolado de palavras. Ela era brilhante, como você, continuou ele, as lágrimas agora escorrendo livremente por seu rosto, deixando rastros escuros em sua pele pálida. Seus cadernos não tinham anotações de aula. Tinham projetos, esquemas de máquinas que ela sonhava em construir. Ela via o mundo em termos de engrenagens e circuitos, exatamente como o pai dela. Sua voz se quebrou em um soluço. Mas eu era um idiota, um cego. Eu estava tão obcecado com o império, com os negócios, que descartei a paixão dela como um passatempo infantil. Eu a mandava estudar finanças, ser prática. Eu a humilhava por sonhar. Ele engoliu em seco, a revelação seguinte arrancada de suas entranhas. Ela morreu em um acidente de carro. Estava voltando de uma competição de robótica da universidade. Uma competição que eu me recusei a ir. Seu olhar finalmente focou em Lara, na calma dignidade dela, no tablet que continha a verdade, e a conexão terrível se solidificou em sua mente. Eu vi você ali, ele sussurrou, a voz carregada de uma autoaversão lancinante, tão pequena, tão quieta, mas com uma certeza nos olhos. E eu vi a minha Sofia, eu vi o sonho dela vivo em você. Sua expressão se contorceu em agonia. E o que eu fiz? Eu tentei esmagá-lo. Tentei apagar você, humilhar você. Cada insulto que eu lancei não era para você, era para ela.
Era para o fantasma dela que me assombra todas as noites. Eu estava punindo em você a genialidade que eu não soube valorizar na minha própria filha. A minha crueldade era só a minha culpa tentando encontrar um alvo. O reconhecimento público de sua monstruosidade foi um golpe final em sua própria alma. O peso daquela verdade era insuportável. A confissão não o libertou. Ela o esmagou. As pernas de Marcos Torres cederam, e o homem que comandava um império de concreto e aço desabou. Ele caiu de joelhos no chão frio da usina. O som de seus joelhos caros, batendo no concreto, ecoando com uma finalidade terrível. O relógio Rolex de ouro, símbolo de seu poder, bateu contra o piso com um som patético. O poderoso CEO não chorava mais em silêncio. Ele soluçava abertamente. Seu corpo tremendo com a força de uma dor que era antiga e profunda. Diante de sua empresa, de seus investidores e de seus funcionários, ele era apenas um pai quebrado, um homem afogado em arrependimento. Me perdoa, ele implorou, a voz estrangulada pelo choro, o rosto voltado para o chão. Me perdoa pela minha cegueira, pela minha arrogância. Você é tudo que ela queria ser. O silêncio no salão era agora um manto pesado de emoção crua. As palmas haviam cessado. O rugido da turbina era um ruído de fundo distante. Todos os olhares estavam fixos na cena extraordinária. O titã da indústria de joelhos, destruído não por uma perda financeira, mas por uma falha moral. Lara olhou para baixo, para a figura encolhida de Marcos. Em seu rosto não havia triunfo nem desprezo. Havia uma compreensão complexa. Ela, que lutava todos os dias pelo amor de seu próprio pai, reconheceu naquela figura patética a linguagem universal da perda e do arrependimento. Lentamente, ela deu um passo à frente. Estendeu a mão, não para aceitar sua rendição, nem para ajudá-lo a se levantar. Foi um gesto simples, hesitante, de pura humanidade. Uma oferta silenciosa de que, talvez, mesmo após uma humilhação tão profunda, a redenção ainda fosse possível. 10 meses depois, o som que ecoava no apartamento impecavelmente limpo de Lara não era o de uma velha saveiro barulhenta, mas o clique suave e rítmico de uma prótese de última geração. O dinheiro da aposta, os R$500 mil que Marcos Torres assinara com as mãos trêmulas, fora instantaneamente convertido na libertação de seu pai. O melhor tratamento para a diabetes, cirurgias corretivas e, finalmente, a prótese de fibra de carbono e titânio que respondia a impulsos neurais. Devolveram ao velho mecânico não apenas a capacidade de andar, mas a dignidade que o acidente e a pobreza lhe haviam roubado. Vê-lo em pé, com lágrimas de orgulho nos olhos, preparando o próprio café na cozinha nova, foi para Lara uma vitória mais estrondosa e significativa do que o rugido da própria turbina. Aquele cheque não comprara luxo para ela, mas vida para ele, quitando uma dívida emocional que a assombrara por anos e fechando o primeiro e mais importante capítulo de sua vingança justa. A usina hidrelétrica, agora operando em plena capacidade e gerando lucros recordes, também era um lugar transformado. Ao entrar no mesmo salão onde fora humilhada, Lara não mais se esgueirava pelas bordas. Ela caminhava pelo centro, seus passos firmes ecoando com uma nova autoridade. Sua antiga camisa polo fora substituída por um blazer bem cortado, e em seu peito não havia o logo genérico da empresa, mas um crachá de identificação que a anunciava ao mundo. O caminho a levava para uma nova sala de reuniões com paredes de vidro, oferecendo uma vista panorâmica da colossal barragem e das águas que moviam seu legado. Na porta de vidro fosco, uma placa de metal escovado, brilhando sob as luzes de LED, trazia uma inscrição que era, em si, um monumento à sua reviravolta. Lara Mendes, diretora de Segurança e Inovação Técnica, um cargo que não existia antes, criado especificamente para conter e expandir sua genialidade única. Marcos Torres não se contentou em apenas criar um cargo para ela. Em uma reunião privada dias após o incidente, ele a presenteara não com um pedido de desculpas vazio, mas com uma pasta de couro contendo um contrato. Dentro, os documentos que a tornavam sócia minoritária da construtora. Não era um presente, ele explicara com a voz embargada, era uma correção.
uma correção de sua própria cegueira e um investimento no futuro da empresa que ele quase destruiu com seu orgulho. Lara, inicialmente hesitante, aceitou sob uma condição: que sua primeira diretriz como diretora e sócia fosse implementada imediatamente. A posse daquelas ações não era um símbolo de riqueza, mas a aquisição de poder real. O poder de garantir que a história de seu pai, a tragédia nascida de um detalhe ignorado, jamais se repetisse sob sua supervisão. E assim nasceu o Protocolo Mendes, uma nova regra de ouro na empresa, temida e respeitada em igual medida. Nenhuma peça de equipamento crítico, nenhum manual de operação, nenhuma linha de código de segurança poderia ser implementada sem uma verificação cruzada com a documentação original do projeto, não importando o idioma ou a idade do documento. Lara montou uma pequena equipe de arqueólogos técnicos, jovens pesquisadores que ela mesma treinou para farejar inconsistências e erros de tradução em arquivos digitais e físicos. A cultura da empresa, antes baseada na arrogância da autoridade, começou a se transformar em uma cultura de humildade diante do conhecimento, uma obsessão pela precisão que salvou a construtora de milhões em perdas potenciais nos meses que se seguiram, validando a visão de Lara repetidas vezes. Enquanto Lara ascendia, Marcos Torres iniciava sua própria jornada, mas em direção oposta. Ele não foi demitido nem se aposentou. Ele iniciou um processo de despojamento voluntário. O terno Armani foi substituído por calças caqui e camisas simples. O relógio Rolex de ouro maciço foi vendido, e o dinheiro, junto com uma parte substancial de sua fortuna pessoal, foi usado para um propósito que chocou o mundo corporativo. Ele começou a passar menos tempo na sala da presidência e mais tempo no chão da usina, conversando com os operários, ouvindo suas preocupações, aprendendo seus nomes. O homem que via pessoas como peões em seu tabuleiro de xadrez estava, pela primeira vez, tentando enxergar os seres humanos por trás dos uniformes. Sua redenção não era passiva, era um trabalho ativo e diário de desconstrução de si mesmo. O auge de sua transformação se materializou na criação da Fundação Sofia Mendes de Incentivo à Engenharia. O nome era uma homenagem dupla e dolorosa: a filha cujo sonho ele desprezara e a jovem que o forçara a confrontar essa falha. Administrada por Lara e financiada por Marcos, a fundação tinha um único e nobre objetivo: identificar jovens talentos de baixa renda com aptidão para a engenharia e oferecer-lhes bolsas de estudo integrais, cobrindo mensalidades, moradia e material. Era sua penitência, seu esforço para multiplicar a oportunidade que ele quase negara a Lara. Ele queria criar um exército de Laras Mendes, jovens mentes brilhantes que, livres das amarras da pobreza, poderiam mudar o mundo com o poder do conhecimento. Era sua forma de pedir perdão a Sofia, construindo um legado que ela teria amado. 2 anos e meio se passaram. A cena final deste capítulo se desenrola em um auditório moderno, construído ao lado da usina. No palco, sob um holofote, está Lara, agora uma mulher de 26 anos, exalando uma confiança serena e inabalável. Ela não ministra a palestra para estranhos, mas para a elite de engenheiros da construtora Torres. Na primeira fileira, com um caderno aberto e uma caneta na mão, está Marcos. Ele não veste um terno, mas a camisa polo com o logo da fundação. Seu cabelo está mais grisalho, seu rosto tem mais rugas, mas seus olhos, antes vazios de dor, agora brilham com uma concentração humilde e atenta. Ele não é mais o CEO arrogante, ele é o aluno mais dedicado, a prova viva da lição que está sendo ensinada. O ciclo de poder se inverteu completa e poeticamente. Lara aponta para um slide complexo na tela gigante atrás dela. O título da palestra é Assimetria da Falha, Prevenção de Desastres através da Análise de Documentação Histórica. Sua voz é calma, mas cada palavra é um decreto. O maior risco para qualquer projeto não é a falha de um material ou o erro de uma máquina, ela diz à plateia de especialistas. É a arrogância de acreditar que sabemos tudo. A verdade, senhores, muitas vezes não está no manual mais recente, mas no rascunho esquecido, na nota de rodapé ignorada, na vírgula que foi perdida em uma tradução apressada.
O conhecimento não é um destino, é uma jornada de escavação. O verdadeiro gênio não é quem tem a resposta, mas quem sabe fazer a pergunta que ninguém mais pensou em fazer. Cada frase é um eco de sua própria história. Uma filosofia forjada no fogo da humilhação. Na parte de trás do auditório, quase invisível na penumbra, uma figura observa a cena. É o pai de Lara. Ele caminha com uma confiança que não tinha há anos, sua prótese quase imperceptível sob a calça bem passada. Ele não está ali a convite da filha, que nem sabe de sua presença. Ele veio sozinho, apenas para ver. Ele olha para a filha no palco, comandando o respeito de dezenas de homens que, anos antes, a teriam ignorado. Ele vê o homem que o humilhara indiretamente através de um manual mal traduzido, agora aprendendo aos pés de sua menina. Lágrimas silenciosas escorrem pelo seu rosto, mas não são de tristeza. São lágrimas de uma justiça cósmica, de um orgulho tão vasto e profundo que mal cabe em seu peito. Seu legado não foi apenas honrado, foi elevado a uma lenda. O impacto da Fundação Sofia Mendes já se espalhava como ondas em um lago. Em uma cidade pequena a centenas de quilômetros dali, uma jovem de 17 anos, filha de um operário e de uma costureira, abria um envelope com as mãos trêmulas. Dentro, a carta de aceitação para a Faculdade de Engenharia Mecânica, acompanhada da notícia de que ela era a mais nova bolsista da fundação. Seus gritos de alegria ecoaram pela casa simples, uma réplica exata da esperança que Lara um dia nutriu em silêncio. A vitória de Lara não terminara nela mesma. Ela se tornara um ponto de partida, a primeira peça de dominó em uma longa corrente de transformação, provando que ao acender uma luz na escuridão, ela iluminou o caminho para inúmeros outros que vinham atrás. Após a palestra, enquanto os engenheiros se dispersam, Marcos se aproxima de Lara no palco vazio. Não há mais a dinâmica de chefe e funcionária, nem de algoz e vítima. Há um silêncio confortável, o silêncio de duas pessoas que passaram por uma guerra e encontraram uma paz do outro lado. Sofia teria tido orgulho de você, diz ele, sua voz baixa e sincera. Lara apenas assente, olhando para o auditório vazio. Ela teria tido orgulho de você também, Marcos, pelo homem que você está se tornando. Eles ficam ali por um momento, olhando para o futuro que estavam construindo juntos, um futuro onde a competência era a única moeda e o respeito era a única lei. A justiça não fora apenas um evento, tornara-se um sistema. E assim, nas margens daquela represa, uma nova verdade foi gravada na história daquela empresa e na vida de todos que testemunharam a ascensão de Lara Mendes. Eles aprenderam, da maneira mais dura e mais bela, que o verdadeiro talento não tem gênero, aparência ou classe social. Aprenderam que o conhecimento, quando combinado com uma determinação inabalável, é uma força da natureza mais poderosa que o concreto e o aço. E que, acima de tudo, eles entenderam que a verdadeira vingança não é destruir o inimigo, mas forçá-lo a se reconstruir em uma versão melhor de si mesmo, pois a justiça cósmica não busca apenas punir os arrogantes, mas redimi-los, provando que, no final das contas, o valor de uma alma sempre encontrará um caminho para brilhar, não importa quão profunda seja a escuridão que tente escondê-la.